Bem, vamos lá. Eu tinha dito para vocês que a gente vai falar sobre o último tipo de solo. Jesus ele contou no capítulo 13 uma parábola, que talvez seja a parábola mais importante que ele contou, que foi registrada, inclusive, pelos 3 evangelistas sinóticos, a parábola dos solos. E ele falou sobre 4 tipos de solos, no qual uma semente cai, e aí, dependendo do tipo de solo, o resultado é diferente para cada caso, né? Então, você tem um solo primeiro à beira do caminho, depois você tem um solo rochoso, depois um solo entre os espinhos, e por fim, uma terra boa. A gente já dedicou uma mensagem para cada um deles, e hoje vamos encerrar esse assunto, falando a respeito da terra boa, que é a nossa última mensagem, a terra boa e as lições que essa terra tem para nos ensinar. O versículo que vamos ler é o capítulo 13 de Mateus, versículo 8. E depois a gente vai ler o versículo 23. Mateus capítulo 13, versículo 8. E o versículo 23 é a explicação que o próprio Senhor Jesus deu a respeito dessa semente a que caiu em boa terra. Ele diz assim em 13, 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Bonito? Vamos ler de novo o versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Eu achei bem curioso Jesus dizer que os frutos foram especificamente a 100, a 60 e a 30 por um. Esse tipo de coisa é um grande problema, talvez não seja para você, mas esse número, por que 100, 60 e 30, né? Isso já me deixa incomodado, eu já perco uns 3 dias, né? Incomodado com o porquê, e fico perguntando para o Senhor, por quê? Por que 100, 60 e 30? E vou querer saber, mas quem sabe o Senhor nos diga nessa noite, por que exatamente esses números? Ou não, não é? Mas essa é a parábola. E agora vamos à explicação de Jesus. Eu tinha dito para vocês que ela está lá no versículo 23. O versículo 23 do mesmo capítulo diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Eu já comentei para vocês em alguma ocasião que Jesus ele não usa nessa parábola a expressão aceita. Ele ouve e aceita. A palavra é ouve e compreende. Porque existe uma culpa em não entender o Evangelho. O Evangelho, aquele que não entende e não compreende o Evangelho, ele gera uma culpa pelo fato de não entender. Na ideia de Mateus, entender é a mesma coisa que aceitar. Se você ouviu o Evangelho e você entendeu o Evangelho, automaticamente você aceita. Mateus não aceita a ideia de que uma pessoa possa entender o Evangelho e não aceitar o Evangelho. Isso não é possível. É como falar, né? Se você quer que eu arranco suas pernas, e você sabe o que isso significa, e você diz, eu quero. Na verdade, você não quer, ninguém quer. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ficar longe de Deus. Se você entendeu, automaticamente você tem que aceitar. Eu sei que é meio estranho pensar assim, porque será que não tem uma pessoa nesse mundo que entendeu e não quis? Então Mateus, ele vai dizer no capítulo 12 e também no capítulo 13, no capítulo 13 ele repete a mesma ideia, de que se você entendeu o Evangelho e você não aceitou, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia porque é totalmente fora de lógica. Entender o Evangelho automaticamente significa aceitar o Evangelho. Ok? Bem, e por isso é que o texto diz, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E para nossa alegria, Jesus repete os mesmos números aqui, 100, 60 e 30. Se fosse 90, 60 e 30, eu até entenderia, não é isso? Jesus estaria usando aqui uma fórmula matemática bem bacana. Não, ele falou especificamente 100, 60 e 30, 2 vezes. E isso é bastante interessante. Bem, eu quero hoje pensar um pouquinho com vocês e tirar algumas lições sobre o que é a terra boa. O que é terra boa? Vejam, Jesus disse, a semente caiu numa terra boa.
O que é terra boa? Primeira coisa que eu quero falar sobre uma terra boa. Uma terra boa, ela é o resultado de um trabalho. Uma terra não é boa só por ser boa, né? Se você tem uma terra boa, aquela terra é boa, muito fértil. Então, provavelmente, vai ter muito mato naquela terra. Concorda comigo ou não? Não existe terra boa que você já chega e já vai jogando semente. Não existe. Ainda mais se for uma terra boa mesmo. Porque se for boa mesmo, não, aquela terra é maravilhosa. Vai lá ver que está cheio de mato. O mato aproveitou que a terra é boa para crescer, não é isso? Ou vai ter outras coisas, árvores frutíferas. Eu imagino que no Amazonas deve ter muita terra boa, porque lá tem uma mata muito forte, muito verdejante, não é isso? Tem muita gente, inclusive, que desmata para poder plantar, o que, inclusive, é um crime, não é? Desmatar hoje para poder plantar. Mas a terra boa, ela é o resultado de um trabalho. Então, o que é uma terra boa? A terra boa é aquela terra que o fazendeiro foi, que ele arou, que ele cuidou, que ele regou. Uma terra não é boa só por ser boa, ela é o resultado de um trabalho. Então, se um coração é uma terra boa, a que conclusão eu chego? O coração, aonde a semente do evangelho cai e frutifica, é um coração aonde Deus já tem trabalhado. Não é uma novidade completa o evangelho, Deus já tem feito a sua obra. Quando o evangelho chega, ele é só mais um ponto, ele é, digamos assim, o clímax daquilo que Deus já tinha preparado. Deus tinha preparado a terra. Deus tinha arado aquele coração. Talvez as pessoas nem soubessem disso, mas Deus estava lá trabalhando. De modo que quando chegou o evangelho, ele chegou no momento certo. Foi um casamento perfeito. E na hora de Deus. Então, qual é a lição? A primeira lição é que terra boa é resultado de trabalho de Deus. Teve adubagem nessa terra, para que ela pudesse receber a semente. Vamos pensar aqui, para quem que Jesus está dizendo isso? Ele está falando isso especificamente para os seus discípulos. O que ele está dizendo para os discípulos é: eu tenho trabalhado na vida de vocês. Não é que os discípulos são melhores do que os outros. Uma terra boa não é porque ela é melhor, no sentido de que aquele que Deus está trabalhando na vida dele é melhor. Às vezes ele pode ser até pior, mas é o resultado de um trabalho. Pode ter gente mais santa do que ele. Deus, por exemplo, vai buscar pessoas que estão na sarjeta. Eu não estou na sarjeta. Então, quando eu julgo, eu falo, não, eu estou melhor do que ele. Porque ele está na sarjeta e eu não. Mas olha a diferença. Deus tem trabalhado na vida dele. Deus está operando naquela vida. Para que chegasse um momento, e mesmo através do pecado, porque Deus pode usar até o pecado para trabalhar nas nossas vidas. Às vezes ele nos permite o pecado, nosso próprio pecado, e muitas vezes o pecado de outras pessoas. Deus permite que o pecado julgue o próprio pecado. Ele fez isso com Israel, por exemplo, quando ele fez os babilônios destruírem Judá. Os babilônios vieram a Judá por orgulho, por ganância, por violência. E aí vários profetas reclamaram com Deus: como é que o Senhor destrói o seu povo? Que o povo de Deus é pecador, ninguém duvida. Mas como é que ele usa uma nação mais pecadora do que o povo dele? E aí a resposta é: Deus de muitas maneiras estava trabalhando. A diferença é essa: Deus está trabalhando. A primeira coisa que eu tenho que colocar na minha mente é: Deus está trabalhando na minha vida. Alguns são conscientes disso, outros não. Alguns não a percebem deste fato. Não acham, de fato, que Deus está trabalhando em suas vidas. Se a gente pudesse resumir a Bíblia em uma palavra só, ou em duas palavras, a gente podia dizer o seguinte: resumo da Bíblia: Deus fala. Deus, e um segundo resumo: Deus age. Deus está sempre agindo. Veja como ele é ativo na história. Jesus disse num de seus sermões: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está sempre trabalhando. E uma terra é boa ou ruim, quanto mais a pessoa tem a percepção de que Deus está trabalhando em sua vida. Quando você começa a ver o trabalho de Deus, e você começa a se entregar para esse trabalho, às vezes sem até você querer, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando, e eu não posso duvidar disso. A terra boa é a terra na qual Deus trabalha. Quanto mais eu permito que Deus trabalhe em minha vida, melhor terra eu me torno, e muito mais frutífero eu me torno. Quem é que está aceitando o evangelho?
No caso de Jesus, enquanto ele estava neste mundo, quem aceitava o evangelho não eram os mais santos. Tinha sim um grupo dos santos. Eram os fariseus, os saduceus, eram os sacerdotes, eram os escribas, eram homens muito santos, muito dedicados, muito religiosos. Mas olha que curioso, Jesus estava no meio dos pecadores. Aqueles homens eram muito santos, muito incríveis, mas eles não permitiam a obra de Deus em suas vidas. Tinha alguma coisa neles que não deixava Deus trabalhar com eles. Deus queria trabalhar na vida desses homens, mas eles impediam, pela sua religiosidade, pelos seus preconceitos, talvez pelo seu pecado, orgulho de seu próprio coração, por qualquer motivo que fosse, eles impediam, eles não queriam a obra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, muita gente não quer. Eu acho que a primeira grande pergunta que a gente precisava responder, antes de pensar na obra de Deus em nossas vidas, é se realmente você quer isso. Você quer isso mesmo? É o que você quer? Porque pode ser que você não queira. Gente, o mundo está lá, vai lá, está oferecendo. O mundo é melhor? Pode ir, vai atrás do mundo. Primeira coisa, eu tenho que ter isso em mente, eu quero a obra de Deus, eu estou disposto a isso. Não é fácil, não é sem sacrifício, vai ter sacrifício. Eu quero isso, uma vez que eu determinei isso, eu vou entender a obra de Deus. Deus tem trabalhado. Os fariseus, escribas, sacerdotes não permitiam que Deus trabalhasse em sua vida. Aquele bando de pecadores, sim, neles Deus podia trabalhar. Veja que não é nem uma questão de ter mais pecado ou menos pecado, não é nem isso que está em jogo. Há muitas pessoas que estão realmente afundadas no pecado, mas eles já foram preparados por Deus, está só esperando o momento. É bacana você orar por alguém que você vê e você ama, e você vê que ele está afundado no pecado, para dizer: Deus, trabalha na vida dele, Senhor. Pega ele no laço, Pega, quando ele pensa que está livre, quando ele menos espera, ele foi pego pelo laço, o bendito laço de Deus, que nos pega, porque Deus estava trabalhando. E nós podemos pedir a Deus que trabalhe na vida das pessoas, que Ele realmente não deixe essas pessoas vivendo suas vidas sozinhos, que Ele use as circunstâncias, aonde quer que ela vá, com quem ela converse, as coisas que ela fizer, aquilo que constrói e aquilo que destrói a sua vida, que seja usado por Deus, para Deus fazer a sua obra, porque quando Deus faz uma obra, a semente do Evangelho cai e ela germina. É exatamente essa a ideia. A boa terra é o resultado de um trabalho de Deus. A boa terra é aquela na qual Deus trabalhou. Segunda lição que eu aprendo sobre a boa terra é que o Evangelho, aceitar o Evangelho e entender o Evangelho é a mesma coisa. Aqui Jesus disse, a boa terra é aqueles que ouvem e compreendem a palavra. Ouvem e compreendem. É interessante que essa palavra entender, ela foi usada no primeiro solo do versículo 19. Jesus tinha dito, a semente que caiu na terra, na beira do caminho, são aqueles que ouvem e entendem. Aqueles que ouvem e entendem. O primeiro solo é o fariseu. Mas quem é esse solo? Aqui é exatamente o pecador, é o publicano. E é engraçado aqui que o publicano entendeu uma coisa que o fariseu não conseguiu entender. Por que um pecador entende e uma pessoa que é religioso, que anda com Deus, que é o top, do seu tempo, da espiritualidade, essa pessoa não consegue entender? Qual é a diferença? Por que os pecadores entendem e essas pessoas não entendem? Qual é o problema? O que está acontecendo aqui é que um está disposto a entender e o outro não. Há uma abertura no coração para entender aquilo que Jesus está dizendo. E, na verdade, a gente pode até dizer mais. O pecador entendeu exatamente porque ele é pecador. Parece que o fato de alguém estar no pecado e ser um pecador torna a terra melhor nesse sentido. Porque se uma pessoa não acha que é pecador, ele vai ter dificuldade para entender e aceitar o Evangelho. Por que o fariseu não aceitava o Evangelho? Porque ele era bom demais para o Evangelho. Ele já é santo. Ele já está no top, ele não precisa disso. Ele é bom. Ele se acha bom.
Ele se acha espiritual. Ele acha que já está perto de Deus. Ele acha que é o mestre das pessoas. E aqueles que são pequenos, aqueles que estão no meio do pecado, aqueles que estão realmente na miséria e clamam por misericórdia, esses entenderam. Olha que coisa interessante. O pecado torna o evangelho mais fácil de ser entendido. E sabe por que o pecado torna o evangelho mais fácil de ser entendido? É porque o evangelho tem uma coisa especial que eu tenho que entender nele. E que abre a porta para todo o resto. É que eu preciso entender a graça. E só entende a graça quem é pecador. Quem se acha bom, não sabe o que é graça. É como você dar dinheiro para quem já tem muito. Você se esforçou a vida inteira, não é? Juntou aquela ninharia lá a vida inteira e você dá para quem já tem muito. Aquilo para ele não é nada. Ele não dá valor. Mas aquele que realmente tem falta, aquele que sabe que precisa, aquele que realmente tem um vazio em seu coração e que clama, esse dá valor ao que Deus lhe dá. Ele sabe o que é receber algo de graça. Ele sabe o que é ser perdoado. Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. E de repente entrou uma prostituta. E Jesus estava deitado, porque naquele tempo a mesa era no chão. E ele estava deitado e ela veio por trás, diz o texto. E ela começou então ela começou a chorar em cima dos pés de Jesus. E depois ela pegou um perfume e jogou nos pés de Jesus. E aí o Simão, que era um fariseu, ele fala, este homem é santo. E se ele soubesse que essa mulher é uma prostituta, ele não deixava ela fazer isso. E Jesus deu uma lição a Simão, ele disse, Simão, ela ama muito porque foi muito perdoada. Você ama pouco porque você tem pouco para ser perdoado. Entende o evangelho quem sabe que tem que ser muito perdoado. Eu sou um grande pecador. Aliás, é um fenômeno que a teologia estuda, chama efeito noético. É um efeito que a teologia estuda, que acontece com as pessoas. Quanto mais próximos de Deus, pior eles se sentem como pessoa. Pecador, miserável. Veja uma pessoa que está muito perto de Deus. Fala com ele, ele é um miserável. Deus, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Mas, rapaz, miserável por quê? Não é? Você é tão bonzinho, pega Paulo. Eu sou o principal dos pecadores. Mas você não, Paulo. Se você é o principal, eu sou o quê então? Então sobrou, né? O que sobrou para mim? Um grande homem de Deus. Mas sabe qual é o problema? É o efeito noético. Paulo está perto de Deus. O contrário também é verdade. Quanto mais longe de Deus, melhor a pessoa se sente consigo mesma. Mais ela se justifica. Não, eu estou bem. Eu faço aquilo, tal, mas eu estou bem, eu estou perto de Deus. Nunca abandonei, eu escuto muito isso. Nunca abandonei a Deus. Nunca deixei a presença de Deus. Deus ainda me... Essa justificativa, irmão, cuidado. Cuidado. Porque perto de Deus a gente realmente tem uma noção do que a gente é. A luz de Deus ilumina a vida da gente. E quando ela ilumina a vida da gente, ela mostra o que a gente é por dentro. É como se uma luz fosse jogada no nosso coração e de repente o que a gente é se descortinasse. E quando eu olho para o que eu sou, à luz da luz que é Deus, eu clamo, Deus tenha misericórdia de mim. Eu não mereço estar na tua presença. Quem sou eu? Toda pessoa próxima de Deus é um quebrantado. A gente é quebrantado. E tem que ser assim mesmo, porque a gente só entende a graça quando a gente se acha pecador. Você se acha pecador? Você se acha miserável? Então deixa eu te falar uma coisa. É muito provável que você esteja muito mais próximo de Deus do que você imagina. Essa é a boa terra. Não é aquela, santa, não é? Não faz nada errado. Não, é o contrário. Na verdade, o pecado é que nos prepara para que a obra de Deus venha e purifique e limpe. É exatamente o caso da multidão. A multidão sabe que é pecadora. A multidão não tem história, não está próxima de Deus. E vai a Jesus clamando misericórdia. E encontra misericórdia em Jesus Cristo. A boa terra é a terra onde a pessoa aceita. Ela sabe que é pecadora e ela sabe que Deus tem a solução para a sua vida. Deus tem o remédio para o seu coração. Só um pecador é capaz de entender a graça. Quem não se sente pecador, não entende a graça. Eu fui missionário numa cidade em Sertãozinho. E a gente saía às vezes para entregar folheto, para fazer um evangelismo. E é uma coisa que eu aprendi em Sertãozinho. Não era bom sair num sábado de manhã.
De manhã, sábado de manhã era um dia particularmente que o evangelismo não funcionava. Porque naquele dia está todo mundo bem. Você chega no sábado de manhã na casa, o sujeito está lavando o carro, está deitado na rede, descansando. A vida está boa, né? Colhendo o fruto daquilo que ele plantou, o merecido fruto, diga-se de passagem, né? Do seu trabalho, e está lá naquela vida maravilhosa. E aí você, vai convencer uma pessoa dessa que ela é pecadora, vai falar de pecado, ele não quer nem ouvir. Imagina, pecador, a vida dele está boa demais, mas vai lá um dia que essa pessoa está caída no chão, vai um dia que ela escorregou lá e bateu a cabeça, o filho está doente, ou ele está com um problema, está com uma dívida, está com uma dificuldade, pega ele no dia ruim, aí ele chora e ele clama, Deus, sou um miserável. Pois é, ele não era miserável lá quando estava deitado na rede? Quer dizer que no sábado de manhã não é miserável, e agora é miserável? Sabe qual é a diferença? A diferença é que a gente tem consciência do que é. Uma consciência saudável. Eu sou um pecador, mas eu sou um pecador redimido. Quanto mais pecador me sinto, mais eu me sinto coberto pelo amor de Deus. O perdão de Deus, Ele me cobre, Ele me cura, Ele me restaura. A terceira lição que aprendo sobre a boa terra é que o que eu chamo de boa terra é um coração que o evangelho não tem inimigo. Os outros 3 tipos de solo tinham um inimigo. Tinham, digamos, um vento contrário, vamos dizer assim. No primeiro foi o solo na beira do caminho. Lembra? A semente caiu e não tinha terra. A terra era batida e as aves do céu vieram e retiraram. Jesus falou, as aves do céu são o diabo. Então eu já sei qual é o primeiro inimigo, o diabo. Parece que nesse caso não tem diabo, então. É isso que eu estou entendendo? Não tem diabo para tirar essa semente? Muito bem, guarda essa ideia. A segunda semente é a semente que cai no solo rochoso. Aí quando ela cai no solo rochoso, não tem profundidade a terra, portanto, a planta não consegue criar raiz, e logo ela seca e ela morre. E quando eu penso então, né, nesse solo rochoso, o que eu penso? É um coração que coloca impedimento à obra de Deus. Então, é a própria carne. Muita gente aceita o evangelho, mas a carne é forte. E a carne não é enfraquecida nunca. E como ele não deixa a carne enfraquecer, o evangelho não prospera. O diabo é o primeiro, a carne é a segunda. Mas engraçado, a boa terra não tem carne? Quer dizer que essa pessoa, a carne não é forte? Não tem, é só espírito então? É isso que eu estou entendendo? Segura essa ideia. Vamos para o terceiro solo. O terceiro solo é aquele dos espinhos. A semente cai entre os espinhos e o texto fala, é a sedução do mundo. A riqueza deste mundo, a glória deste mundo, porque o mundo também é um inimigo de Deus. Quando o mundo nos afasta de Deus, ele também é um inimigo. Então, o terceiro inimigo é o mundo. O diabo, a carne e o mundo. Os 3 inimigos de Deus no coração de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, menos a última. Quer dizer que a última não tem inimigo? Cadê o diabo? Cadê a carne? Cadê o mundo? Esse solo não tem essas coisas? Será que é correto dizer que aquela multidão que ouve Jesus, ou que os discípulos, por exemplo, eles não tenham esse tipo de problema? Será que é isso? Não. Não significa que não tem diabo, ou que não tem carne, ou que não tem mundo. Significa que essas pessoas, elas estão desiludidas com essas coisas. Elas estão lá, o diabo está lá, a carne está lá, e o mundo também está lá. Mas sabe o que acontece? Eu já estou meio desiludido com isso. Eu já não tenho mais esperança. Não tenho esperança em mim mesmo, não tenho esperança no mundo, não tenho esperança mais em nada. Porque se Deus não for suficiente em minha vida, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Então a pessoa está lá, está presente, mas de alguma forma ele não tem mais esse tipo de esperança. Eu não acredito mais que o mundo seja a minha esperança. Aliás, eu não tenho mais esperança nenhuma. Hoje à tarde estávamos falando lá no funeral da nossa irmã, e nós estávamos lembrando daquele salmo que diz, a quem mais tenho eu no céu? E na terra, onde está a minha alegria? Quando o salmista diz isso, eu não tenho mais ninguém no céu. E não tenho mais nenhuma alegria na terra, a não ser o Senhor. Não é que ele não tenha ou coisas deste mundo. É que, na verdade, ele está desiludido dessas coisas. Ele não espera mais que essas coisas o satisfaçam. Ele já tentou. Mundo por mundo, já tentei.
Já escutei mentira do diabo à vontade na minha orelha. Ele já falou, eu já fui atrás dele e já sei o que acontece. Eu já fui até o fim deste caminho. Eu não espero mais que as mentiras do diabo me convençam. Não espero mais que o mundo me seduza. Eu não acho mais que seguir minha vontade própria é o melhor. A pessoa que vai a Jesus, ela está desiludida. Ela está desencantada. Ele é um prato cheio aí, né? Para um programa de autoajuda, porque ele está totalmente desencantado deste mundo. Mas para quem está desencantado deste mundo, tem solução sim. Porque aí a pessoa desencantada de outros recursos, de outras soluções e de outras providências, ele busca a solução definitiva de sua vida. Jesus, eu preciso do Senhor. Só restou o Senhor. Ah, Jesus podia, né? Não, você a vida inteira nunca quis. E agora vem? Que negócio é esse? Agora vem com essa cara de tacho. Não, Jesus não faz isso. Ele recebe, ele acolhe. Ainda bem que ele tem uma autoestima boa, não é? Eu só fui a Jesus, isso foi, na minha vida, isso foi muito, muito real. Eu só fui a Jesus porque eu não tinha mais nada, eu não tinha outro caminho. E agora, graças a Deus, eu também não tenho mais outro caminho. Alguém poderia, mas volta lá para o mundo. Ainda tem uma coisa boa, ainda tem uma esperança, ainda tem um jeito. Dá para ser feliz de alguma forma, realizando algum tipo de fantasia. Pois é, eu não sinto isso, não percebo isso. Eu não tenho outro caminho, o meu caminho é Jesus. De alguma forma ele travou, ele fechou os caminhos para que ele fosse o único caminho da minha vida. Esse é o coração. Não é que o mundo não está lá, mas a pessoa está desiludida com aquilo, ele não quer mais aquilo. Eu quero algo novo, e ele sabe. Na verdade, Jesus é a única coisa que resta. Ou ele aceita Jesus, ou então não há mais esperança para a sua vida. Nesse momento a terra é boa. Não é que não tem mundo, e nem diabo. Não é que não tem carne. Sim, essas coisas ainda estão presentes. Mas a pessoa não tem mais esperança nessas coisas. Ela realmente espera em Deus, confia em Deus. Ela está fugindo de Satanás. Ela está desacreditada de si mesmo e ela está desiludida com o mundo. É por isso que o pecador é o melhor público para o evangelho de Jesus. É o melhor público. Por quê? Porque a pessoa está desencantada com outras coisas e ela realmente está se agarrando à solução que é Jesus Cristo. A quarta lição que eu aprendo sobre a terra boa é que o resultado final do evangelho é o fruto. O fruto. Porque o evangelho não é só para germinar, ele tem que ter um fruto. Então, só está completo quando tem o fruto. Você tem até uma árvore que brota, que germina, que cresce e que sobrevive. Sobreviveu. Se você procurar a árvore, ela está lá. É a árvore entre os espinhos. Só que ela não produziu fruto. Então, o fruto é o resultado final. O que é o fruto? E por que o Senhor está esperando esses frutos? Porque o motivo do evangelho, pela sua própria natureza, é crescer e frutificar. O propósito do evangelho não é apenas abençoar a minha vida. Porque uma árvore crescer, ela é realmente abençoada. Você vê a árvore verde, ela foi abençoada. Mas Jesus não quer abençoar só a minha vida. Jesus quer fazer algo mais. Ele quer usar a minha vida para abençoar outras pessoas. E é exatamente essa a ideia do fruto. O fruto me alimenta, mas ele também alimenta outros. Eu posso oferecer o fruto daquilo que Deus tem feito na minha vida, para que outras pessoas se deliciem com a obra dele em mim. O resultado do evangelho precisa ser o fruto. Deus, ele completa a sua obra em nossas vidas quando a gente começa a abençoar outros. Quando a gente começa, ou quando outros começam a desfrutar daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. A quinta lição que eu aprendo sobre a terra boa é quanto fruto uma semente pode produzir. Eu fiquei me batendo com esse negócio, 100, 60 e 30. E fiquei orando alguns dias ao Senhor, perguntando a Ele, Senhor, por quê? E devo dizer para vocês que eu não obtive uma resposta da parte do Senhor. Por que 100, 60 e 30? Por que esses números especificamente? Eu imaginei, eu tive algumas alternativas, né? Uma delas, para a gente pensar na quantidade do fruto, eu fiquei pensando, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, que não é a semente que é boa.
O problema aqui não é a semente, é o solo que muda. A semente é boa mesmo, quanto a isso ninguém tem dúvida. A semente é o evangelho. Então a semente vai ser boa em qualquer tipo de solo. É 100, é 60 e é 30, mas a semente é uma qualidade, a qualidade da semente é excelente. O que muda é o tipo de solo. Dependendo do solo, pode produzir 100, pode produzir 60 e pode produzir 30. Primeira coisa que eu fiquei pensando, eu sou aquele que produz 100, eu sou o que produz 60, ou sou aquele que produz 30. Qual será que eu sou? Não é? Qual será o tipo de solo que eu sou? Eu fiquei pensando que Jesus está dizendo aqui que o tipo de solo, deixa eu ler que é mais fácil. Quanto melhor é o solo, maior é a produção de fruto. Ou então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo simplesmente isso. A semente, ela sempre vai produzir mais do que ela começou a fazer na minha vida. Quer dizer, espere mais, espere muito. Não importa o trabalho que você vai ter, a semente ela vai te dar muito mais retorno do que aquilo que você está esperando. Eu plantei, eu já contei essa aqui umas 15 vezes aqui na igreja, sobre a minha hortinha lá em Sertãozinho. E uma das coisas que eu achei bacana, era uma hortinha bem pequena, ela tinha 5 canteiros. E a gente plantou alface, plantou outras coisas também. Irmãos, eu comia tanto alface, mas tanto alface. Chegou uma hora na nossa vida que a gente não compensava mais comer o alface inteiro. A gente tirava as folhas de fora e comia só o miolo. Para vocês terem uma ideia de como tinha fartura. E eu descobri uma coisa interessante. Olha, não importa, eu tenho o investimento na semeadura, mas a colheita é muito, muito, muito mais abundante. E é isso que Jesus está querendo dizer. E eu aprendi uma coisa, esse negócio de 100, 60, não se preocupe muito com isso. A lição é a seguinte, vem muito mais. São pessoas diferentes e por isso experiências diferentes e vão produzir um número de frutos diferentes, porque cada um é diferente do outro. Mas a lição principal é essa. Essa é a lição. Não importa o que você planta, você vai colher muito, muito, muito mais. O que você planta? Ah, mas lê a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia só 15 minutos por dia. Pois é, semeia 15 minutos para ver o que vai acontecer. Ah, mas a minha oração é uma oração pequena, antes de dormir. Pois é, semeia esta oração. Ah, eu venho no culto aqui e tal, e só venho aqui, né? Venha no culto para ver. Não importa, todo investimento que você faz no reino de Deus, absolutamente todo tem um retorno. E Jesus promete, o retorno é no mínimo 30 por 1, no mínimo. Porque o normal aqui é 100 por 1, né? Tem uma quantidade maior, tem quantidades maiores. Mas não importa, você semeou o Evangelho vai frutificar e vai ser mais, vai ser muito, vai ser abundante. A palavra abundante aparece muito na mensagem de Jesus. Ele usa, por exemplo, uma palavra lá no Evangelho de João, aquele que crê nele tem vida e vida com abundância. Eu costumo brincar que as crianças, elas têm mais vida do que elas precisam. Não é? Elas não precisam de tanta saúde assim. E como elas têm saúde demais, então elas extravasam o excesso de saúde, pulando, brincando, não é? Mais vida do que precisa. A gente chega a uma idade que tem menos vida do que... Eu pensei que eu precisava ter um pouco mais de saúde para dar conta da minha vida. Não é? A saúde está um nível um pouquinho abaixo e eu tenho a impressão que a coisa tende a piorar daqui para frente. Né? O que Jesus está prometendo é exatamente isso. Você vai ter vida com abundância, ou seja, a vida que eu prometo, ela é muito. Ela é mais do que você precisa, mais alegria do que você precisa. É mais irmãos do que você precisa. É mais bênção do que você pode dar conta. É isso que Deus está prometendo para a gente através desse texto. A boa terra, ela produz fruto, e não é pouco fruto, é muito, muito fruto. Então a grande lição da terra boa é, não importa o que você coloca na mão de Deus, isso vai ser devolvido de forma multiplicada. Você tem que confiar. Você fica retendo, segurando, e enquanto você segura, você só tem aquilo. Só aquilo que você tem na mão. Você pode comer a semente, pode. Mas você só vai comer a semente. Mas planta aquele punhado de semente que você tem na mão. Se você come, pode até te alimentar por algum tempo, por algumas horas.
planta aquele punhado de semente na terra, o que vai acontecer? Você tem para muitos dias, muitas semanas, muitos meses. Assim é com Deus. Não importa o que você coloca na mão dele, ele devolve. E quando ele devolve, está multiplicado. Essa é a grande lição dos números 100, 60 e 30. E por fim, em sexto lugar, nós aprendemos a respeito da riqueza do Evangelho, que é espiritual. O solo que produziu espinhos, e os espinhos sufocaram a semente, o texto fala, qual foi o problema daquele solo? E Jesus ele explica, o solo que produz espinhos, ele não deu frutos, porque foi a cobiça deste mundo. A pessoa desejou as coisas do mundo. E o desejo das coisas do mundo impediu o evangelho de frutificar. A boa terra, e aqui está o fato dela ser uma boa terra, a boa terra não espera nada do mundo. A boa terra está meio desiludida com este mundo e ela não espera mais que o mundo vá satisfazê-la. A boa terra desistiu do mundo para ganhar a Cristo. Cristo é suficiente na vida desta boa terra. Cristo é suficiente na vida daquele que tem fé nele, naquele que o aceita como Senhor e Salvador de sua vida. Quem recebe Jesus vai ter uma vida plena com Jesus. E quanto mais você investe, sabe por que a vida da gente é pobre? Porque a gente investe pouco. Paulo disse, irmãos, não se deixem enganar. E de Deus não se zomba, ele diz para os Gálatas, você não pode zombar de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. E Paulo completa, a gente gosta desse versículo, mas o versículo seguinte diz, aquele que semeia pouco vai colher pouco. Mas aquele que semeia com abundância vai colher com abundância. Se você semear com abundância no seu relacionamento com Deus, você vai colher com abundância. Sabe por que a gente é pobre? Porque a gente semeia pouco no relacionamento com Deus. A gente busca pouco, a gente ora pouco, a gente sabe pouco da palavra, a gente está em pouca comunhão com os irmãos. E a gente quer extrair muito daquilo que está semeando pouco. Invista um pouco mais, invista mais na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Ele, e espere para ver o resultado. Você vai ver que coisa incrível Deus vai fazer na tua vida, como Deus vai agir no teu coração, dando a você muito mais do que aquilo que você coloca diante dEle. Deus tem muito mais para te dar do que aquilo que você tem para dar para Ele. Confia no Senhor, confia nele, entregue a vida a Ele, e deixa Ele trabalhar no teu coração.